Bem pessoal, então vamos começar a soldar aqui com a MIG 205 V8 Brasil, para ver o que ela nos oferece. Bem, essa chapa é uma chapa galvanizada, já vai ter uma interferência do material galvanizado aí na solda. O arame que a gente vai usar é o arame revestido 0,6. Esse arame revestido ele não precisa de gás de proteção, já tem dentro do próprio arame. Esse arame é como se fosse um eletrodo em rolo. A solda dele não tem tanto acabamento quanto a com gás, então ela vai ter uma porosidade. O bom é usar um spray. No caso aqui eu não tenho, vamos usar assim mesmo. Então a gente vai agora regular a velocidade de solda, a velocidade do arame. Uma questão é não deixar a tocha muito afastada e nem também em cima da peça. Deixar em uma certa altura aqui, de preferência um lugar que não vente muito para não tirar a proteção desse arame. Que a peça esteja limpa e a gente vai regular essa velocidade. Se ela começar a pipocar, não está boa a regulagem de solda. Ela tem que estar assim, para a gente poder fazer a solda. Então até chegar a esse ponto vocês vão regulando. Exemplo aqui. Dá para perceber que ela fica dando aqueles estourinhos. Então a velocidade do arame está um pouco lenta. Se esse estouro fosse um estouro alto, a velocidade estava muito rápida. Então vou aumentar um pouquinho a velocidade. Já está quase regulada, mas ainda está estourando um pouco. Pronto. A velocidade é essa. Ela tem que fazer zzz. Essa chapa é um pouco fina, eu só estou testando a velocidade para depois a gente fazer uma solda. Pronto. Tudo que você sentiu que ela está fazendo zzz, derretendo o arame, então a velocidade já está regulada. Essa chapa, como ela é fina, para não furar a chapa, a gente tem que fazer o pré-espontado. A gente começa a soldar um pouco, solta, ela envermelhou a peça, se deixar ela fura. Então a gente solta um pouco, começa de novo, solta. O que a gente quer ver nessa máquina é se tem como soldar chapas finas e chapas grossas. Aí a gente pega, compra uma MIG. Boa parte das pessoas compra pela alta produção e para fazer soldas em portões. E boa parte dos fechamentos de portões é chapas finas. Em carros também tem chapas muito finas. Tem chapa aí menos de 1 milímetro. E chapa de portão, em média de as mais finas usadas, é chapa 28. Que é quase a folha de zinco, a gente chama essa média de 0,6 a 0,5 milímetros. Então vou só puxar uma solda aqui para a gente ver como é que essa solda fica. Aqui só derretendo o arame sobre a chapa, depois eu vou soldar uma chapa sobre a outra para a gente ver. Outra desvantagem desse arame é que ele respinga muito também. Mas dá para ver que derrete bem o arame.
Então vou pegar ali agora a chapa 28 para ver se a gente consegue soldar ela. Como eu falei, a gente tem que começar primeiro pela chapinha fininha para a gente ver se ela tem esse controle fino de soldar, de pontilhar uma chapinha. A gente não vai correr solda direto, porque a gente sabe que rasga. As máquinas aqui conseguem isso aí, só uma TIG, uma oxacetilênica. Mas nas MIG a gente tem que fazer o press-ponto, não tem como correr solda direto assim. Então vou pegar a chapa aqui para a gente fazer os testes. Então vamos lá ver como é que a gente consegue pontear essa chapinha aqui. Ela é a chapa 28, ela é bem fininha mesmo. Eu acho que a mais fina que se usa em portão aí para fazer algum fechamento é essa aqui. Na funilaria não usa esse tipo de chapa, ela é muito fina. Mas vamos ver se a gente consegue pontear essa chapa. Não tem como correr solda direto. Mas qual o objetivo disso aqui? Ver se a máquina ela tem um controle fino também para soldar uma chapa fininha. Mesmo que a gente queira só pontear, será que a gente conseguiria dar um pontinho de solda? Vamos ver isso. E a partir daí a gente passa para outras chapas mais grossas. Então ali a regulagem vai estar no 1, que é o mínimo da máquina. O arame eu já mostrei para vocês como regula aí. Então já deu para vocês observarem. Pronto, aqui é só pra gente ter uma noção se tem capacidade de dar uma pontilhada numa chapa dessa. Porque ela é bastante fina mesmo. Que uma questão é quanto mais fina a chapa, mais controle tem que ter de solda. E dá pra gente ver que tem como soldar, olha. Não é... Dá pra ver aqui, olha, que ela quebra o canto lá, mas não quebra a solda. Quebra a chapa, rasga a chapa, ó. Dá pra ver aí, ó. Rasga a chapa. Mas tem como a gente ver que dá pra soldar uma chapinha dessa aqui. Se tiver controle, dá pra soldar. Então vamos passar para uma chapa mais grossa. Uma chapa 20. Pra gente ver. A chapa 20 geralmente é a lataria de carro, desses carros pequenos. Vamos ver se a gente consegue soldar aí. Como eu falei, essa solda sem gás, o controle dela é mais ruim. Mas mesmo assim a gente vai tentar soldar. Porque às vezes você compra a máquina, nem sempre você tem como comprar logo a garrafa de gás. Você vai ganhar o dinheiro primeiro, para depois comprar a garrafa de gás. Então você vai usar o arame autoprotegido. Apesar que esse arame autoprotegido, ele é bem mais caro que o outro com gás. Então se a gente visar acabamento e rendimento, o com gás é bem melhor. Então vou pegar uma chapa de carro ali. Então como dá para ver, esse é um paralama velho de carro. Na lataria de carro, optamos por não ultrapassar um remendo em cima do outro. E sim procurar soldar ele um junto do outro para dar melhor acabamento. Então vamos ver aqui como é que fica aí.
gente pré-ponta a peça, rebate ela para ela ficar unida e aí depois a gente corta e solda. Pronto. Então dá pra ver aí, olha. Se a intenção sua é soldar a lataria de carro, vai dar tranquilo. O controle da solda vai depender do soldador, mas a máquina ela tem possibilidade de soldar. Dá pra ver aí que a solda está um pouco grossa, mas isso aí com o tempo, com o treino, você vai melhorando isso aí. Outra questão é a parte de dentro, a gente não forçar tanto para não estar passando. Dá pra ver que a parte de dentro ela tem um melhor acabamento, olha. Porque na parte de dentro às vezes é difícil você dar acabamento. E já na parte externa, como é mais fácil você passar uma lixadeira. Uma das vantagens da solda MIG para chaparia de carro é que ela não puxa tanto assim para aquecer tanto a peça em volta. A solda oxi-acetilênica, a desvantagem é isso. Ela aquece muito a peça, com isso aí o material enfraquece, ele vai puxar mais umidade depois que ela vai expandir muito. Com isso, tende a enferrujar mais. E uma das vantagens da MIG na solda de carro é justamente isso. Ela não danifica tanto o painel, não queima tanta em volta. Como dá pra ver, aqui foi soldado mesmo com esse arame autoprotegido. E dá pra ver que não queimou tanto em volta. Se fosse um oxi-acetilênico, ela abria mais ou menos isso aqui, olha. Então dá pra soldar. Então no próximo vídeo, pessoal, eu vou cortar o remendo, bem cortadinho, desenhar, e vamos ver se a gente consegue soldar o remendo, só para vocês observar. Já deu para ver que ela tem um bom controle com chapas finas. É o que a gente mais espera quando a gente compra uma máquina. E também quando eu começar a soldar com o gás, vocês vão ver a melhoria da solda, que o arame é diferente. Então se vocês gostaram aí, compartilhe para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.